temos agora aqui o enunciado da figura do 49, em que nos diz que a figura representa uma vista em corte de um tanque de água com 6 metros de comprimento, de direção perpendicular ao plano do papel. O fundo desse tanque possui uma superfície curva AB com um raio de 4 metros, como podemos ver aqui na imagem, ok? Determine as componentes vertical e horizontal da força resultante total que atua nessa superfície curva, bem como as suas localizações. Bom, aquilo que temos que começar por entender é que agora temos a hidrostática aplicada a superfícies curvas. Já coloquei aqui uma imagem representativa da nossa secção, na qual representei a força de impulsão que irá atuar na superfície curva, ok? A ideia é que a gente aqui tem a componente, a força resultante, cujas componentes serão o π horizontal e o π vertical, dados por estas duas equações que se encontram aqui ao lado. Já vamos falar sobre elas. A localização, quer em termos de altura, quer em termos de x, podem ser obtidas por estas duas expressões que aqui também se encontram. Bom, aquilo que nós vemos é que temos então esta superfície curva, tem um comprimento na direção perpendicular à folha do papel de 6 metros. Ok? Vamos aqui colocar essa indicação. Temos então aqui que o nosso raio é igual a 4 metros. E agora pedem-nos então para determinar a força de impulsão, as suas componentes horizontal e vertical, assim como a determinação então da sua localização. Bom, recordo aquilo que vimos na aula teórica, em que temos aqui um exemplo semelhante, temos aqui a tal superfície curva e as forças que aqui estão a atuar são, para além da força resultante, temos aqui o peso, ok? Temos então as componentes verticais e horizontais, resultando depois, como é óbvio, na força resultante FR que aqui está representada. Está bem? Bom, voltando aqui então à resolução do nosso problema, vamos começar por tentar determinar então a nossa componente horizontal. Vamos lá? Portanto, eu agora vou-lhe chamar então, vamos utilizar a mesma simbologia, portanto vamos introduzir aqui o nosso π horizontal. Este π horizontal será igual então a quê? Temos água, correto? Portanto, a água, o peso específico, que é ρ vezes G, será 9.810. Este aqui vamos multiplicar pela altura do centro de gravidade. Ora, a altura do centro de gravidade, se nós olharmos para aqui, é o quê? É a altura a qual o centro de gravidade da nossa superfície se posiciona. Bom, nós poderíamos ficar aqui com um bocadinho de dúvidas. Temos aqui 8 metros e depois temos aqui uma superfície curva com 4 metros de raio e, portanto, poderíamos ser tentados a ir à procura do quê? De uma superfície com esta configuração. Mas aquilo que eu vos disse sempre foi, olhamos para a nossa superfície do lado da água. Ora, do lado da água aquilo que eu vejo é um retângulo. E, portanto, para este retângulo, aquilo que eu vou ter será nada mais nada menos do que o quê? 8 mais a localização do centro de gravidade que, daquele retângulo que ali resulta de 4 metros, terei apenas mais 2 metros, não é? Portanto, 8 porque estamos a considerar até à superfície livre, não se esqueçam disso. E depois vamos multiplicar o quê? Pela área, como ali diz bem, projetada. Ora, a área projetada é a projeção de um retângulo. Ora, neste caso, o que é que vamos ter? Tenham em atenção que é apenas a nossa superfície, ok? Será os 4 vezes a profundidade. Portanto, os tais 6 metros que ali tínhamos, podemos ir buscá-lo aqui à célula. Certo? Desta maneira, temos então aqui determinado a nossa componente horizontal. Ora, para a determinação da componente vertical, vamos então aqui
Ora, muito bem. Temos então agora que olhar para a expressão e ver. Teremos na mesma o ρ vezes o g, peso específico, 9810. Aqui não nos vamos preocupar, mas depois é-nos dito aqui um v, que não é mais nem menos do que a profundidade vezes a área. E que área é esta? É uma área que nós podemos agora designar por área real. E a diferença entre a área projetada e a área real é que realmente esta área real vamos considerar da seguinte forma. Nós vamos aqui considerar sempre desta maneira que eu vos vou explicar. Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos contornar a nossa superfície, chamamos nós a superfície molhada, ok? Portanto, aqui introduzir, desculpem lá. Ok, forma livre. E, portanto, vamos fazer é considerar a nossa superfície molhada, como eu aqui representei. Portanto, devemos agora aqui, se calhar mudar aqui para uma cor que realce mais. Muito bem. Portanto, está contornada a superfície molhada, AB. E agora o que é que vamos fazer? Vamos projetar isto até a superfície livre e vamos ficar com uma determinada área. Se vocês repararem, então aquilo que daqui vai resultar, superfície molhada, portanto agora o que nós vamos ter é mais nem menos do que, certo? Portanto temos aqui a nossa área que estamos à procura. E esta área que aqui está não é nada mais, nada menos do que o quê? Um retângulo, certo? Mais o quê? Um quarto de círculo. Então é isso que devemos ali colocar onde diz a área real. Portanto, vamos aqui substituir. Temos então o peso específico, 9810. Vamos multiplicar então pelo comprimento na direção perpendicular ao plano do papel. E vamos multiplicar agora então pela tal área real. Ora, a área real, a primeira coisa que nós temos é então o retângulo. 8 vezes 4 mais, agora, é a nossa área do quarto círculo. Portanto, πr ao quadrado a dividir por 4. Agora fechamos aqui o parênteses e obtemos o valor de Newton. Bem, saber sempre em que unidade estamos a trabalhar, que é importante. Passamos agora à determinação então do nosso centro de impulsão. Ora, a localização, como ali nos aparece, não é mais nem menos do que a altura do centro de gravidade. Vamos então já substituir, já sabemos da equação da componente horizontal que o HCG será 10, não é? Portanto, 8 mais os 2 que tínhamos. Depois, vamos ter agora a determinação do momento de inércia relativamente a x. Ora, o momento de inércia, estamos a falar de um retângulo, é base vezes altura ao cubo sobre 12. Okay? Portanto, temos a base que serão os 6, vezes a altura que são 4, ao cubo, dividir por 12. Isto não se esqueçam de visualizar sempre nas tabelas anexas à parte teórica, ok? Que estão disponíveis na plataforma também. Bom, agora só temos que dividir então pelo H centro de gravidade vezes a área. A altura do centro de gravidade é 10, vezes então a área é a mesma da bocado, é a área projetada, 6 vezes 4. Muito bem, nós obtemos aqui a localização vertical. Portanto,
ele está localizado a 10,13 metros desde a superfície livre. Portanto, se nós pensássemos aqui na distância que vai desde o centro de gravidade até a este centro de impulsão, é 0,13 metros, ok? Portanto, agora vamos determinar a localização segundo x, e aqui temos de ter bastante atenção. Vamos ver que aquilo que nós temos aqui diz-nos que o xCp vezes a área total será igual ao somatório do xi a i. Portanto, vamos ver de que forma é que nós temos aqui as diversas superfícies, não é? E a localização. Bom, a primeira temos um retângulo, certo? Portanto, do retângulo temos 8 vezes 4 vezes 4 a dividir por 2, correto? Depois temos então o nosso quarto de círculo, e agora multiplicar isto pela localização. Também temos que ver, já vos mostro, ok? E agora dividir pela área total, como é óbvio. Okay, só falta por aqui o igual e já obtemos então aqui a localização. Bom, o que é que estamos aqui a obter? Reparem, está aqui, exato, tínhamos que pôr aqui os parênteses, são importantes. Vocês viram que apareceu um resultado que nada nos diria, não é? Portanto, obtemos aqui o valor de 1,915 metros. E agora, desde onde? Desde o ponto B, que é como quem diz aqui o nosso ponto central da nossa circunferência, está bem? Bom, o exercício desta maneira ficaria resolvido, mas devemos aqui também chamar a atenção de alguns resultados parciais, ok? Vamos ver aqui alguns pequenos comentários que devemos aqui fazer. Então vocês vejam, aquilo que nós podemos ainda referir é que a nossa força de impulsão será dada pela soma das componentes, não é? Portanto, teorema de Pitágoras, aquilo que teríamos era raiz quadrada de quem? Deste ao quadrado mais a componente horizontal também ao quadrado ok, aqui é mais bom, o que é que daqui podemos então observar? Determinamos a força de impulsão que atua na superfície curva AB, através das suas componentes horizontal e vertical, assim como também determinamos a localização deste centro de impulsão. Ele está localizado a 10,13 metros desde a superfície livre e convido-vos sempre a fazer esta verificação, está certo? A verificar se isto faz algum tipo de sentido. Portanto, se eu imaginasse que aqui seria o ponto do centro de gravidade, ele tem que estar forçosamente sempre abaixo
deste mesmo centro de gravidade, ok? Faz todo sentido o resultado que aqui obtemos. Depois, a localização segundo o x também é fundamental que a gente saiba interpretar corretamente esta equação. E possamos, então, referir que ele vai estar localizado aonde e em relação aqui. 1,915 metros desde o ponto B. Okay? Desde o ponto B, nesta direção. Bom, caros alunos, temos agora a hipótese de resolver o exercício 50. Bem, eu vou aproveitar o exercício anterior, o 49, porquê? Porque o enunciado diz: resolva o problema anterior para as mesmas condições, mas com a água do outro lado da superfície AB. Portanto, considerar esta imagem, só que a água agora está deste lado aqui, como eu agora representei na imagem do diagrama de corpo livre. Portanto, a nossa força de impulsão não estará aqui, mas estará agora do lado da água e posicionada, por exemplo, neste local, correto? Bom, vamos agora perceber de que forma eu deixei aqui a resolução do exercício anterior para ver se, em termos comparativos, temos alguma semelhança ou algum aspecto a focar. Está bem? Portanto, vamos aqui resolver o nosso problema nesta zona e, portanto, vou deixar a resolução aqui do exercício anterior, o 49. Então, vocês parem. Nós temos, então, que determinar a componente horizontal. Ora, aquilo que nós vimos, a aplicação direta da expressão, então ficaria, vamos lá, ρ vezes o G, 9.810, vezes a altura do centro de gravidade. Ora, a altura do centro de gravidade, estando deste lado, seria 8 mais 4 dividido por 2, portanto, mais 2, vezes 10, vezes a área projetada. Ora, a área projetada é da superfície AB, é de 4 por 6. Ora, como vocês podem ver, obtivemos exatamente o mesmo resultado para a componente horizontal que tínhamos obtido no exercício anterior. Ora, isto é lógico, não é? Portanto, quer um lado, quer o outro, vão estar sujeitos à mesma, desde que a superfície livre tenha a mesma altura, não é? E estejamos a falar do mesmo fluido. Agora vamos ver a componente vertical. Será que a componente vertical também terá o mesmo valor? Ora, possivelmente não, não é? Possivelmente aquilo que iremos obter será um valor diferente. O que é que vocês acham? Então vamos começar aqui por analisar o que nós temos. Ora, eu disse-vos para fazer sempre desta forma. Considerar a superfície molhada e projetar isto até à superfície livre. Correto? Correto ou não? Ora, então vamos ver. Se nós temos a superfície molhada, é AB, que aqui está. Projetar isto até a superfície livre está aqui. O outro até a superfície livre está aqui. Mas agora aquilo que nós temos é esta parte que aqui está a atuar. Correto ou não? Então vamos lá considerar o valor correto. O que é que vocês acham? Ok, então vamos começar. 9.810 vezes os 6 metros. E agora, qual é que é a área real? É a mesma ou não? Que o exercício anterior. Superfície molhada, portanto, cá está, superfície molhada, e agora projetar isto até à superfície livre. Portanto, temos um retângulo e temos mais um quarto círculo, correto? Muito bem, então vamos ver. Superfície molhada, portanto, temos na mesma um retângulo, 8 vezes e agora o quarto círculo. Como
é óbvio, o resultado que vamos obter é exatamente o mesmo que obtivemos para o exercício anterior. Correto? Assim como será óbvio que é a localização relativamente à superfície livre, quer a localização relativamente ao ponto B. Então vocês reparem, qual é a diferença então que aqui existe? A diferença reside, como é óbvio, nas direções, não é? Enquanto que aqui nós, em termos de módulos, temos a mesma intensidade, a direção e o sentido é que diferem, não é? A direção é vertical, horizontal, mas o sentido aqui é da esquerda para a direita e aqui é da direita para a esquerda. É a mesma coisa quando estamos a analisar na componente vertical. A componente vertical aqui seria de cima para baixo e aqui é de baixo para cima. Uma dúvida, se calhar, vos pode passar pela cabeça. Parece que aqui estamos com uma pequena quantidade de água a fazer força sobre isto. É verdade, é uma pequena quantidade, só que é uma pequena quantidade que está a uma profundidade bastante elevada, não é? E esta é responsável então por esta força de impulsão. Então, como é óbvio, a sua intensidade também teria que ser exatamente a mesma, está bem?